Como saber se uma pessoa é bombeiro civil? Você sabe? Você sabe quando começou o credenciamento no Corpo de Bombeiro da profissão de bombeiro civil? O credenciamento foi publicado em 2013 pela Lei 15.180. Em 2014, o Corpo de Bombeiro emitiu uma portaria regulamentando a lei, exigindo que as escolas, as empresas que formavam bombeiro civil até 2014 tinham a obrigação, devido à lei, de se credenciar no Corpo de Bombeiro. E aí iniciou a corrida para o credenciamento das escolas e dos instrutores. O credenciamento das escolas, inicialmente, e dos instrutores, eram gratuitos. Com o passar dos anos, em 2019, passou a ser cobrado uma taxa de R$ 300 a cada 2 anos para que a empresa pudesse se credenciar. Ela tem que atender uma série de requisitos, como sala de aula, espaço para treinamento prático, equipamentos básicos, os equipamentos essenciais para atividades de bombeiro. Eles tinham que ter esses materiais na empresa, na escola. Também tinham que ter instrutores credenciados. Os instrutores não é cobrado taxa. Nunca foi cobrado taxa para instrutores no Corpo de Bombeiro aqui do estado de São Paulo. Ele se credencia apresentando apenas certificações e os requisitos e as documentações. Ele não tem que fazer uma prova, ele não é avaliado, ele é apenas credenciado por competência. Então, ele apresenta as certificações, a sua proficiência, o seu conhecimento dentro dos requisitos da portaria e ele é credenciado. Então, eu quero saber se uma empresa é credenciada. Eu vou lá no site do Corpo de Bombeiro, escrevo lá no Google, credenciamento Corpo de Bombeiro de São Paulo, vou na pesquisa pública e pesquiso se a empresa lá, pelo nome da empresa ou CNPJ, se ela faz parte do sistema de credenciamento e ela poderá ministrar aula. Então, nós temos essa possibilidade de verificar se essa empresa ou essa escola é credenciada. Os instrutores, a mesma coisa. Eu coloco lá o nome dele completo na pesquisa pública, seleciono pessoa física e, com o nome completo ou CPF, eu identifico se o nome dele faz parte do cadastro lá do Corpo de Bombeiro. Tá certo? Bom, agora, e o bombeiro civil? Eu consigo saber se o bombeiro civil é ou não credenciado no Corpo de Bombeiro? Se ele é bombeiro civil, essa pessoa? Pessoal, é muito difícil. Então vamos lá. Se ele fez o curso a partir do credenciamento, que é 2014, até 2018, você só consegue saber se ele te apresentar o certificado de formação e os de reciclagem. Tá certo? Aí você, com o certificado, você vai lá na consulta pública e consulta se a empresa que formou ele realmente era credenciada no Corpo de Bombeiro. Aí cai uma outra questão. Nesse período, a empresa formou o bombeiro civil, porém ela parou as atividades ou ela não se credenciou mais. Como é que você vai saber se ela era credenciada ou não? Eu não sei se o Corpo de Bombeiro tem esses dados guardados. Então você não vai conseguir saber. Não sei se você compreendeu. Olha, ele se formou em 2015. A empresa tinha que mandar uma relação para o Corpo de Bombeiro por e-mail. O Corpo de Bombeiro não inscrevia essa relação dentro do sistema. Então, se ele se formou em 2015 e a empresa parou as suas atividades, ela encerrou, não é mais uma empresa credenciada, você não consegue descobrir que essa empresa era ou não credenciada na época da certificação. Tudo bem? Então, de 2014 a 2018, você tem que pegar o certificado, consultar no Corpo de Bombeiros se a empresa era credenciada. Se ela era credenciada, o certificado dele é válido. Agora, depois de 2018, passou-se a ter lá uma aba lá dentro do sistema, onde as escolas têm que, por obrigação, cadastrar o certificado. Não é credenciar, cadastrar o certificado, tanto de formação como reciclagem. E aí, a partir de 2018, você vai ter lá o cadastro
dos bombeiros civis que fizeram formação ou reciclagem. E aí você vai conseguir identificar se esse bombeiro civil fez o curso em uma escola credenciada, porque somente as escolas credenciadas têm acesso a esse cadastro. Nem os instrutores têm acesso, apenas a escola. A escola é responsável em formar, reciclar e cadastrar dentro do sistema. Então, a partir de 2018, as escolas que fazem atendem esse requisito, você vai ter o nome dele lá. Então, você consegue identificar se ele fez um curso dentro dos trâmites legais, tá certo? Dentro da portaria e da exigência do Corpo de Bombeiro. Agora, como que você vai fazer essa pesquisa? Você não consegue fazer essa pesquisa, porque somente a escola que cadastrou ele ou outra escola credenciada tem acesso a esses dados. Até porque existe aí a questão da privacidade dos dados, da lei de informação. Então você não pode expor os dados da pessoa. Quando que esses dados podem ficar de acesso ao público? Quando o bombeiro civil voluntariamente, ou seja, ele quer ser credenciado no Corpo de Bombeiro. Ele abre lá no sistema um login, cadastra o nome dele, faz todo o cadastro, ele entra e ele envia RG, CPF, histórico escolar para o sistema abre uma taxa, ele paga R$ 135 para ele ter esse credenciamento e a partir daí ele envia o certificado que está no sistema que a escola cadastrou, porque se o certificado não estiver no sistema, ele não consegue credenciar, porque o Corpo de Bombeiro pega a cópia do certificado e avalia se está correto o cadastramento dele pela escola. Tudo certo, vai emitir para ele o credenciamento. Esse credenciamento ele vai ficar lá no sistema junto com a escola e com o instrutor, só que para você identificar ou pesquisar, você vai clicar em pesquisa pública, pessoa física, bombeiro civil, pôr o nome dele, aparece no sistema. E ele ficará 2 anos no sistema, credenciado. Porém, ele tem que fazer reciclagem anual. Mas ele só paga uma vez a cada 2 anos, R$ 135. Se ele quiser, fique bem claro, não é obrigatório esse credenciamento no estado de São Paulo do bombeiro civil. O profissional bombeiro civil não é obrigado a fazer o credenciamento. As escolas são obrigadas e pagam R$ 300 a cada 2 anos. Os instrutores de bombeiros civis são obrigados a estarem credenciados e não pagam nada, tá certo? Então, para pesquisar é dessa forma. E antes de 2014, antes do credenciamento, pessoal, antes do credenciamento, é terra sem lei. Se você fez um curso em qualquer empresa, você fez um curso em qualquer lugar, tá valendo. Você é bombeiro civil. Porque a portaria e a lei, ela estabeleceu o seguinte, que para trás, antes da regulamentação, todo mundo é bombeiro civil, desde que comprove lá que trabalhou, tem proficiência ou tem um certificado, tá certo? E aí ele faz a reciclagem anual a partir de 2014 e ele revalida o certificado dele. Então, todos são bombeiros. Ele fez curso de 10 horas, 15 horas, ensina à distância. Se o curso foi no Pará, no Belém, e ele trabalha em São Paulo e conseguiu comprovar que antes de 2014 ele era bombeiro civil, ele não precisa fazer a formação, né? Então, assim, entre aspas, se ele quiser fazer a formação e deve fazer a formação para que ele tenha ascensão ao mercado de trabalho, eu até oriento ele a fazer. Porque ele, com aquele certificado antigo, hoje ele vai concorrer com um bombeiro que tem 240 horas, 280, 300 horas de formação. E o certificado dele é de 20, de 15, de 40, de 60 horas. Ele só tem lá a experiência, mas as empresas podem entender assim, olha, ele é um profissional arcaico, a formação lá de brigadista. E eu tenho aqui um profissional novo, com 240 horas, 280 horas, quem que a empresa vai contratar? Então, isso também precisa pôr na balança, certo? Aí cada um deve buscar, né, as oportunidades que ele pretende no mercado. E aí eles têm que estar preparados para essas oportunidades, tá certo? Então, é muito importante a gente entender isso, saber que é muito difícil a gente comprovar que uma pessoa não é bombeiro civil, devido a esses fatos
temporais que nós temos. Então, antes de 2014, qualquer pessoa que trabalhou como bombeiro civil é bombeiro civil. Provou que é. De 2014 a 2018, se ele também provar que é bombeiro civil, você não tem como comprovar se ele fez um curso numa escola credenciada ou não. Então, assim, a profissão precisa de regulamentações. Sem regulamentações, ela vai continuar essa bagunça, né? Da forma que eu falei aqui. Isso nós estamos falando no maior estado federativo, o estado de São Paulo. Você imagina nos demais estados e nas cidades, pelo sertão, pelo interior afora, como que isso funciona? Realmente é uma terra sem lei, tá certo? Espero ter esclarecido, mas qualquer coisa, entra aqui no nosso canal, dê um like, venha bater um papo, comente esse vídeo, comente lá o vídeo. Vamos melhorar. O que eu quero deixar aqui como mensagem é o seguinte: o bombeiro civil é um profissional de perfil diferente e ele tem que atuar dentro das regras e da norma e principalmente dentro de padrões e éticas. Então não dá para ser um cidadão comum, aquele cidadão que comete pequenos deslizes, desvios. Exemplo: eu compro um uniforme e vou com um uniforme e coloco brevês de outras unidades, de corporações. Isso não faz parte da ética e do padrão do bombeiro civil, porque ele é um profissional que a população enxerga como bombeiro. Ela não diferencia de bombeiro civil. Então ela vê nele um profissional que ali está uma verdade, não é um fake. Agora, ele enche de brevê, enche de história, e ele trabalha dessa maneira, sem certificado, sem reciclagem. Eu tenho visto muitos bombeiros civis fazendo eventos sem reciclagem. Ele se matricula na reciclagem e vai para um evento, como o evento internacional de Interlagos. Muitos bombeiros lá trabalharam com matrícula de reciclagem. Pessoal, o bombeiro civil tem que dar exemplo. Então, assim, não precisa regra. Se você lá está mesmo como bombeiro civil, você vai cometer um monte de deslize. Mas se você é bombeiro civil, você realmente quer ser esse profissional, quer ter esse reconhecimento da profissão de bombeiro civil, pessoal, você precisa se enquadrar. Então, assim, você precisa estar dentro dos princípios éticos que essa profissão exige. Então, na sua folga, você tem que ser uma pessoa moderada, você tem que ser uma pessoa que, né, não fica dando novidades, como a gente fala aqui na nossa gíria, né? Mas você vai ter sua vida normal. Mas lembre-se, você é um bombeiro, mesmo de folga. Se as pessoas do seu círculo convivem com você, você é um bombeiro, tá certo? E você tem que atuar como um bombeiro. Então, assim, não é moral, né? Ninguém tem aqui nenhuma condição de falar que é melhor ou pior. Mas você tem que ter uma vida mais ou menos regrada. Então, isso é muito importante. Você não pode estar envolvido em baladas, em situações que comprometam ali a sua profissão. Você escolheu uma profissão, você tem que moderar no seu comportamento social, tá certo? Então você não vai andar uniformizado da empresa, uniforme da empresa, né? Usar esse uniforme da empresa para fins não trabalhista, você vai ter que guardar o seu uniforme da empresa. E a gente sempre fala, ó, os uniformes de bombeiros civis são aqueles que você recebe da empresa, né? O que você compra é seu, é uma peça de roupa normal. É o que eu entendo, porque está na Lei 11.901 que o uniforme é comprado pela empresa. Então, se você comprou um uniforme, uma roupa de bombeiro, ela é uma roupa, ela não é um uniforme de trabalho. Você precisa entender isso. Agora, o seu uniforme de trabalho que você adquiriu para evento, aí você tem que cuidar desse uniforme e utilizar ele para eventos, para seu trabalho. Muito cuidado com isso, tá certo? Agora, você comprou, qualquer um pode comprar uma roupa de bombeiro civil. O que eles pedem lá? Uma carteirinha. A pessoa pode fazer essa carteirinha, ir lá e comprar o uniforme, tá certo? Porque a empresa nem checa se aquela carteirinha é de uma empresa realmente credenciada ou reconhecida. Então, assim, muito cuidado com essa questão. Quem trabalha de bombeiro civil tem que ter esses cuidados. Não é proibido você, com uma camiseta de bombeiro civil, você está
na sua vida social, né? Fazendo lá aquelas coisas padrões dentro da sociedade. Porém, não fica bem. A gente orienta sempre o bombeiro civil a não expor, né, o nome, tá certo? Mas cada um, a sociedade ela é que vai medir, né, o seu padrão e o seu comportamento, e cabe a cada um entender que quem contrata hoje está sempre olhando a rede social, tá certo? E está sempre observando como é o comportamento da pessoa dentro da rede social, tá? Então nós encerramos aqui, dê um like, compartilhe, comente o vídeo. Tenente Castro, Universidade Bombeira Educador.